Fala pessoal, tudo beleza? Antes de começar o vídeo principal, eu vou colocar aqui para vocês as fotos, né? As fotos que a gente tem do leilão, tá? Vou estar deixando aqui na frente para vocês verem como que ele tava no leilão e como que foi os arremates, as informações, tudo. E na sequência já começa o vídeo principal, tá, pessoal? It's going down. Either way, guaranteed to go down. Meet me in the. Meet me in the. Turma, antes da gente dar sequência aí, peço para vocês deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vai ajudar bastante a gente a continuar trazendo essas informações, conteúdos para vocês, né? Dando sequência aí, né? O valor final de custo desse carro, pessoal, foi 35.725. Aí a gente deixou todos os custos aí para vocês observarem, desde de combustível a retirada até produtos de limpeza, né? Então o valor final desse carro, com tudo isso, foi 35.725. E a gente espera, né? Espera não, na verdade a gente vendeu já, né? A gente vendeu esse carro por R$ 42.000, né? Então, era o que a gente esperava realmente ali de lucro, né? Não tem uma margem muito grande, mas é um carro que vende mais rápido, né? Então, nas fotos aí vocês podem observar, o carro não tinha muito o que fazer, até o cofre do motor estava bem intacto, bem limpo. É um carro de financiamento, né, pessoal? Como a gente disse e vai falar lá no vídeo, a gente não pega carro de colisão porque dá muito trabalho, tem que ter aí um conhecimento mais aprofundado, né? Então a gente pega de retomada de financiamento, mas mesmo assim tem as surpresinhas, né? Nesse carro aí, foi pouquíssimas coisas que a gente vai contar no vídeo aí à frente. O carro não tinha muitas coisas para fazer. Vocês podem ver que de lanternagem, de acabamento, nada, nada. Mecânica também foi pouquíssimos detalhes para fazer. Parte interna também, o carro não tinha muitos detalhes de uso, apesar de ser um carro de 10 anos. Até surpreendeu a gente, né? Porque quando é carro de financiamento, a gente já entende que a pessoa não dá conta de pagar, já começa a usar ali de uma forma que não vai cuidar como seria, né? O normal. Então, 173 mil km rodados, né? Aí tem a parte documental também do arremate, né? O valor que ele foi arrematado, né? O valor final com taxas, né? Tem todas as informações do motor, para vocês verem aí como funciona, né? Essa documentação a gente recebe a partir do momento que dá o arremate, né? Agora acompanhe no vídeo na sequência, pessoal, para vocês entenderem todos os detalhes. Estamos aqui mais uma vez para mostrar para vocês a nossa segunda experiência aí no mundo dos leilões, né? Esse Prisminha aqui é o segundo carro que a gente arremata lá no leilão. Faz todo o processo do zero, sem saber de nada, sem conhecer o processo, né? A gente está pesquisando aí, né? Tentando entender como funciona, o que tem que aprender nesse mundo aí dos leilões, pessoal, porque tem muita coisa aí que acontece dentro dos pátios, né? A gente vai estar falando para vocês. Mas de antemão, a experiência foi excelente, muito boa, né? O segundo carro que a gente está comercializando aí, né? No leilão. Como eu disse no vídeo anterior, a gente está optando por trabalhar com carro de retomada de financiamento, né? Então, os carros que a gente pega são totalmente lacrados, sem nenhum tipo de batida, de colisão, nada do tipo. É somente um carro que o cara comprou, né? A pessoa comprou, não conseguiu pagar, o banco foi e tomou para poder quitar a dívida, né? Então esse carro, pessoal, é um carro 1.0, é um Prisma LT, ano 2016 1.0, flex. Ele tem uma potência de 80 cavalos no etanol e 78 na gasolina. 9,8 kgfm de torque no álcool, né, no etanol, e 9,5 kgfm na gasolina. Então é um carro aí que tem uma velocidade máxima de 173 km por hora. Transmissão manual de 5 marchas. Esse aqui não pegou o câmbio de 6 marchas, tá, pessoal? É um carrinho muito bom, viu? Um carrinho que tem uma largura boa, um comprimento bacana, um entre-eixo também bem coerente com a categoria. Porta-mala de 500 litros, tá, pessoal? Direção hidráulica, não é elétrica, né? Ainda é uma direção hidráulica. Suspensão dele dianteira é independente, né? Do tipo McPherson. E suspensão traseira, eixo de torção. Então, um pouquinho do carro aí foi o que eu falei para vocês, né? Rodas aro 15, né? Originais, com calotas. Então, falando um pouco mais aqui da experiência, né, pessoal? É um carro que foi arrematado por R$ 27.000. A gente vai estar colocando mais à frente aí todas as despesas que a gente teve com o carro, né? O que gastou,
o valor do arremate, as taxas, transporte, tudo. A gente coloca todo o valor final para ver quanto ficou e por quanto foi vendido, né? A gente está fazendo o vídeo, pessoal, na parte da noite mesmo, porque não teve nem tempo de fazer durante o dia, tá, pessoal? Foi uma correria e a gente já vendeu o carro, tá? Então o carro que já tá vendido, a gente vai entregar ele amanhã. A gente tá gravando esse vídeo dia 9, né? 9 de julho de 2026. Então a gente já vai entregar ele amanhã. Então falando um pouco mais da experiência, o carro, né? A gente foi visitar ele antes do leilão acontecer, então era um carro que a gente viu que não tinha muitas coisas para serem feitas, né? A única coisa que a gente já viu lá no pátio do leilão, pra vocês entenderem, pessoal, é pneu, tá? O pneu do carro, os 4 pneus do carro foram trocados, né? O pessoal tem uma máfia, né, pessoal? A gente acredita que tem uma máfia dentro dos pátios do leilão e eu acredito que esse carro não tinha pneus tão ruins como a gente pegou lá no dia da entrega do carro. Tava literalmente muito ruim, no arame mesmo. Você via que era cada pneu de uma marca diferente. E a gente teve que trocar, tá, pessoal? Então uma não digo nem surpresa, né? Porque a gente já viu lá na hora que os pneus estavam ruins, né? E aqui a gente conseguiu colocar 4 pneus novos aqui para poder fazer a venda, né? Fazer a venda de um carro íntegro, né? Como eu disse no primeiro vídeo lá do Siena, a nossa ideia, a nossa ideologia não é passar ninguém para trás, não é vender um carro ruim, nada disso, tá, pessoal? É realmente fazer um negócio, né? Ganhar dinheiro com isso, mas também não passar ninguém para trás, né? Vender um carro bom, um carro que apenas passou por um leilão porque o dono não conseguiu pagar, né? Essa é a nossa ideologia. Então, o carro tá muito bom. A única coisa que a gente teve que fazer foi os 4 pneus. Suspensão do carro, pessoal, não tem nada a ser feito. O carro tá muito bom mesmo. A única coisa de lataria que a gente fez foi nessa porta aqui do lado do passageiro. Tinha um amassadinho, pessoal, bem aqui, tá? Bem aqui nesse cantinho. E a soleira também dele tinha um defeitinho, mas coisa simples, pessoal. Então a gente mandou corrigir na funilaria, né? No lanterneiro. E o carro tá aí pronto para ser entregue, né? A gente anunciou ele. Foi pouco menos de 30 dias de anúncio, ele já está vendido. A única coisa que a gente teve que fazer na parte mecânica, vou até pedir para a gente abrir o capô aqui. A gente vai abrir o capô aqui agora para mostrar para vocês, tanto que o motor dele tá novo e a gente teve que fazer pouquíssimas coisas na parte mecânica dele, tá? Só como eu estava falando aqui, na parte mecânica do carro, o carro veio impecável, não tinha o que fazer. Só tava sujo, né? Obviamente, muita poeira, muita sujeira. Fora isso, nada mais. A única coisa que fizemos nesse carro, que ele veio com um barulho muito feio, a gente tava até preocupado ali quando a gente pegou lá no leilão. Ele veio com um barulho de rolamento assim, mas muito feio. Eu nunca nem vi um barulho tão alto como tava o desse carro. E aí a gente mesmo desmontou, né, o alternador. A gente identificou que o barulho era no alternador. O alternador fica bem aqui embaixo, aqui, vocês podem ver, aqui, ó, bem aqui. Então a gente desmontou, levou para um auto elétrico, o rapaz trocou lá o rolamento, fez uma limpeza já no alternador, fez uma manutenção e o carro ficou zero, né? A gente sempre faz também a troca do aditivo, ele já tinha aditivo, a gente só fez a troca, a limpeza do fluido, né? O óleo não precisou trocar, pessoal, já tava dentro ainda da quilometragem, então não precisou trocar. E o óleo tá numa cor muito boa, né? Então, resumindo, parte mecânica, pessoal, zero problema, zero surpresa, né? Então, por isso que é importante quem começa a mexer com esse tipo de negócio, comprar o carro, mas ir lá visitar o carro primeiro, olhar, tirar todas as dúvidas, né? Porque esse é um dos pontos principais onde você vai ter prejuízo ou lucro, né? Então esse carro aqui, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente tem a consciência que a gente está vendendo um carro aqui muito bom. Um carro realmente íntegro, né? Na parte interna, pessoal, deixa eu ver se está aberto aqui, já vou mostrar para vocês também. Na parte interna, o carro tem pouquíssimos detalhes, tá, pessoal? Apenas esse detalhe aqui, ó, no interruptor do vidro elétrico. Mas vocês podem observar que
o forro de porta, a própria maçaneta aqui, a manivela aqui que abre o vidro, nada com defeito, tá, pessoal? Tô mostrando o carro aqui, tem uma bandeirona destacando lá no fundo. O Azira nosso aí da casa tá com a bandeira ainda da Copa, vamos ter que tirar, e a bicha tá destacando lá no fundo, né, pessoal? Mas, voltando aqui ao assunto, né? Pouquíssimos detalhes aqui, você pode ver que até na chave de farol aqui de luz, não tem aquele detalhe feio, é uma situação crônica desses GM estragar isso aqui, né? Essa chave é a mesma do Onix, é a mesma da S10, né? Muda alguns detalhezinhos, mas é basicamente a mesma coisa. Parte interna de banco, pessoal, nada de detalhe, apenas no banco do passageiro que tem esse detalhezinho aqui, ó, tá? Tô até iluminando aqui com a lanterna para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Como a gente tá fazendo o vídeo na parte da noite, queria deixar tudo bem nítido aí para vocês verem, né? Então, assim, parte interna, pessoal, aqui, nessa parte aqui de trás também, nada a fazer, pessoal. Banco muito bem cuidado, limpo. A gente fez uma guariba, obviamente, né, em casa mesmo. Não pagamos, a gente faz tudo em casa, então não precisou fazer nada assim fora do normal, de uma lavagem mais agressiva, né? Mas uma lavagem que foi feita em casa mesmo. Vocês podem ver que o carro tá muito top, pessoal. Forros de porta, né? Aqui não tem nem ranhão no forro de porta, nada. Então é um carro realmente que não tinha muita coisa para fazer. Aqui na parte do painel, vou até mostrar para vocês a quilometragem, né, desse carro. Aqui na parte do painel, vocês podem observar que o volante já tem um revestimento aqui que foi substituído aqui por cima do original, mas não foi a gente que fez, tá, pessoal? Isso aqui já veio no carro, então o antigo proprietário já tinha feito isso. Então o carro tá com 173 mil km rodados, pessoal. Pelo ano do carro, é um carro de 10 anos, né? Então é uma quilometragem normal, boa, razoável. A única coisa que a gente teve que trocar aqui dentro, pessoal, foi essa tampa aqui do porta-luvas, mas porque a gente quer entregar um carro muito bom, não precisava ter trocado. Ela só tinha um detalhezinho aqui, a gente quis trocar, na verdade, né, para entregar um carro bom para quem esteja comprando. E a gente também comprou o manual, tá, pessoal? A gente é bem criterioso com essas coisas. A gente olhou no OLX, encontrou aí o manual, né, o manual original do Prisma. E como a gente é muito criterioso, muito enjoado mesmo, né, com o carro, gosta de ter tudo certinho, a gente acredita que isso aqui é uma diferença, né, um diferencial. Porque a gente sabe, pessoal, que quem tá comprando um carro desse aqui próximo dos seus 40 mil reais, talvez é um cara que tá realizando um sonho aí do primeiro carro, um cara que tá tendo uma conquista aí de muito tempo de ter juntado uma grana. Então a gente quer entregar isso também, fazer dessa experiência um negócio, mas também fazer desse negócio uma experiência para as pessoas que estão comprando o carro da gente, né? Então, ele veio só com a chave, tá, pessoal? Não veio nem com manual nem com cópia de chave, mas tá tudo certo. Veio com esse rádio já, ar-condicionado funcionando perfeitamente. Aqui do lado do passageiro, apenas esse detalhe aqui, pessoal, no interruptor do vidro elétrico. Eu acho que aqui já deve ser um pouco crônico mesmo, né? Pelo ano do carro. O carro, pessoal, não tem nenhuma luz acesa, não tem nenhum problema. O carro tá totalmente íntegro. Vou dar uma partidinha nele aqui pra vocês verem. Pega de primeira. Não pegou dessa vez, mas pegou de segunda, né? Mas quando eu digo pega de primeira, é um carro que não tem dificuldade de pegar. Não tem luz acesa, não tem nada que desabone o carro. E a gente não fez nada, pessoal. Não passamos nenhum scanner nesse carro, pra te falar a verdade. A única coisa que tem acesa é a luzinha do combustível. Obviamente que a gente não vai ficar abastecendo o carro muito, porque a intenção é vender, né? E a gente tem que estar andando muito no carro também. Um dos cuidados que a gente tem que ter, obviamente, é não ficar andando demais no carro, porque o carro não tem seguro, né, pessoal? Então é natural que você só faça o que tem que ser feito para poder ser vendido, né? Não ficar aí passeando no carro, né? Se o negócio é vender o carro, então não faz sentido, né? Ele tem, pessoal, a abertura de porta-mala interna, além
da chave também, né? A chave também tem abertura de porta-mala. Então, ele é uma versão intermediária, né? O LT, ele é uma versão intermediária, porque tem a versão Joy, que é a de entrada, a LT e, posteriormente, a LTZ. Vou abrir para vocês aqui o porta-mala. Então, como eu disse, um porta-mala de 500 litros, né? Porta-mala muito bom para a categoria, né? Ele é um sedã compacto, né? Então, é uma categoria muito boa. Um porta-mala muito bom. A única coisa aqui na parte de trás, pessoal, que a gente teve que fazer foi o quê? Comprar triângulo, né? Essa questão de segurança para transferência. O macaco, a gente teve que comprar também, que ele não veio. E o step, tá, pessoal? Step ele também não veio. Ele veio com essa parte aqui, esse suporte que vai na parte superior, mas não veio com o step. A gente comprou um step novinho no OLX. Pagamos aí acho que pouco mais de R$300, salvo engano. A gente vai colocar para vocês aí tudo certinho. Mas compramos também e colocamos aqui tudo certinho. Então, como eu disse, a experiência foi muito boa, tá, pessoal? O carro já está vendido. A gente pagou aí pouco mais de 30 mil nele. E gastamos mais um pouquinho com esses acessóriozinhos, essas coisas que precisavam comprar. Os pneus, né? E a gente vai até colocar o balanço geral aí de tudo que foi gasto, tudo que a gente fez no carro para poder entregar. E conseguimos vender o carro por R$41 mil, tá, pessoal? Para vender rápido, tá? A gente poderia até esperar vender um pouco mais caro, porque a tabela FIP dele tá acima dos 43 mil, mas tá dentro de uma realidade, de uma normalidade. Então, a gente queria passar para vocês um pouco dessa experiência que a gente teve com o carro. Aqui, pessoal, tudo lacrado, tá? Faróis, lanternas, nada de colisão, tá? Não tem nada que desabone a estrutura do carro. Aqui o vermelho, né? Eu particularmente não gosto muito de vermelho, né? Mas o vermelho, ele dá uma diferencinha de cor do para-choque para a lata, mas isso é natural. Não quer dizer que o carro teve alguma colisão, alguma coisa que desabone a pintura do carro. Mas, resumindo para vocês, a experiência com esse segundo carro do leilão foi muito boa. O que a gente entendeu, né? Nessa segunda experiência, tem que ser esperto com essa questão de leilão. O pessoal das leiloeiras tem sim uma máfia, eles roubam sim pneu, eles roubam equipamento da parte interna, como step, triângulo, né? Eles fazem tudo isso, não tem como evitar, mas a experiência foi boa, a gente vai ter um lucrinho nesse carro, né? Até razoável, e a gente tem a consciência de estar entregando um carro aqui excepcional para quem está fazendo a compra, né? Um carro que a pessoa vai realmente entrar e não ter nenhum tipo de problema, né, pessoal? Então, a gente queria deixar aí para vocês a experiência aí dessa compra, né? E agora a gente vai partir para a próxima aventura, né? Vamos ver o que a gente acha aí no próximo leilão. E a gente não quer trabalhar assim acima dessa média aí de compra de 27, 30, no máximo 30 mil reais, tá, pessoal? Que a gente vai comprar o carro para poder estar investindo um pouquinho mais e vendendo para ter o lucro, né? Então a ideia é essa. Agradeço vocês aí por terem acompanhado aí mais essa experiência. Da próxima vez a gente vai ter o vídeo já bem mais completo, desde o leilão todo. A gente vai gravar tudo para vocês, mas já deixo aqui para vocês que experiência muito boa. O carro está sendo entregue amanhã para o comprador, tá? O comprador está financiando o carro. Ele é um carro que foi vendido, como eu já falei, por R$41 mil. Então, como eu disse, a gente está fazendo disso da experiência um negócio e do negócio uma experiência, né? Então a pessoa está comprando, está realizando um sonho e a gente está entregando aí um carro excelente para ele curtir aí com a família. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais, até o próximo vídeo.